Olá, eu sou Paula Oliveira, síndica, advogada, mentora em Belo Horizonte, Minas Gerais. O condomínio não para, ele é um ser vivo e nós síndicos precisamos estar preparados para tudo que acontece. Você sabe a melhor maneira de organizar a gestão condominial? Como devemos fazer para manter os colaboradores dos condomínios motivados? Você sabe o que fazer para melhorar o atendimento? Essas e outras perguntas serão respondidas na edição de hoje. Na edição de hoje eu recebo a Cris Romão, diretamente de Salvador, gestora condominial, psicóloga, idealizadora do Empodera e co-idealizadora do Iron Síndicos do Brasil. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada pelo convite, é uma felicidade estar aqui. Estou muito feliz que você está aqui na nossa terrinha. Com certeza, que delícia, né? Primeira vez, né? Primeira vez. Muitas. Já comi pão de queijo a manhã toda, só para poder matar a vontade. Ai, que bom. Cris, lá em Salvador você tem uma vasta experiência com treinamentos, Sim. POP, né? Procedimentos operacionais padrões. Conta aqui pra gente um pouco sobre essa implantação do POP nos condomínios, que eu acho que muitos síndicos desconhecem, né? Perfeito, perfeito. A gente precisa partir do pressuposto que a gente tem que ter uma formatação, né? Condomínio, às vezes, se a gente trabalha na demanda, a gente nunca tem um padrão, uma forma de trabalhar. Então, tem aquele porteiro que entrega a carta na mão da condômino, tem aquele porteiro que faz o protocolo, tem aquele porteiro que vai entregar, na realidade, na caixinha e ele não vai registrar em lugar nenhum. Então, assim, quando a gente traz um procedimento, a gente traz realmente a forma que ele precisa ser feito. Então, assim, o síndico não tem como cobrar da equipe algo que ele não formatou. Então, o POP, ele vem realmente com um procedimento para trazer o passo a passo, ou seja, como inicia, como desenvolve e como finaliza. Isso evita erros, né? Isso evita desvio de padrões. Então, cada vez mais, lá em Salvador, a gente está sendo chamada para fazer essa implantação, porque as pessoas entendem que realmente isso faz a diferença na qualidade do produto que a gente entrega ao cliente final. E deixa o rastro, né? Que você sabe que ali tem que pegar, registrar, ou que seja no bloco de protocolo, no aplicativo. E se der algum problema, você tem como rastrear. E assim, eu sempre brinco, né? Que é como se fosse uma cozinha, uma receita. Você pode fazer a receita do bolo e imaginar que a receita são 3 ovos, um copo de leite, mas se você quer fazer realmente algo específico, no padrão, você tem que seguir uma receita. Então, o POP, ele, no entendimento geral, no entendimento realmente do que a gente pode simplificar para que o gestor entenda, ele é essa receita, né? Essa receita que o gestor já estudou, ele já viu as possibilidades, ele já reuniu com essa equipe, então ele conseguiu realmente aquela fórmula já estudada, estruturada, treinada para que a equipe final possa executar. Condomínio é um universo com, né, inúmeras possibilidades. A portaria é um ponto que você colocou aqui. Sim. Qual outra área que você entende que pode ser aplicado o POP, né? Qual que é o critério que você usa quando você chega num condomínio para fazer essa implantação? Paulo, a gente sempre diz que todas as áreas que precisam de procedimentos, ela é realmente adaptável ao POP. Então, principalmente áreas de manutenção, né? Áreas administrativas. Por exemplo, na administração, eu preciso trocar o cadastro do condômino. Você não vai deixar na cabeça de como a pessoa fazia na sua experiência anterior. Você vai dar o passo a passo, fazer o procedimento, treinar essa equipe para que ela possa atender num padrão só. Para que o condomínio não chegue, por exemplo, Joana me atendeu de uma forma e Carla me atendeu de outra. Então, assim, isso não pode existir se a gente está num ramo de profissionalizar a nossa área, né? Então, a área de manutenção, a área de jardinagem, a área de portaria, Todas, né? todas as áreas, elas são realmente factíveis e as empresas, cada vez mais, elas já vêm com essa cultura, né? O condomínio que está internalizando isso agora. Ótimo.
E até para o próprio síndico ter isso tudo muito mapeado e organizado, a gestão é outra, né? Perfeito. Quando eu chego, a primeira coisa que eu faço é um relatório mesmo de como está esse condomínio, de quais são as pendências visuais, porque eu sempre oriento que faça um laudo de inspeção predial, né, para que eu consiga visualizar além do que eu estou vendo, né, e eu tenha como fazer um plano de ação. Porque se o síndico chega perdido, uma pessoa quer que melhore a academia e eu estou cheio de infiltração no terraço, eles não estão vendo, eu não consigo dar o norte. Então, eu consigo ter esse mapeamento, faço esse POP, treino essa equipe e aí sim consigo levar para a deliberação e isso consegue fluir a gestão. E eu, Cris, você também tem um ponto que destaca, que é referência, né? Quando vai fazer um desligamento de colaborador. É uma situação, às vezes, difícil, às vezes você vai desligar um zelador ali antigo, de muitos anos, na casa. O que você nos orienta aí para melhor maneira, se tem como, né? É o que eu coloco, a demissão humanizada. Por mais que seja clichê a gente falar com o humano, humanização, que deveria ser o básico, né? A gente tem que olhar para o outro como a gente gostaria de ser olhado. Então, assim, esse funcionário já passou pelos feedbacks, ele já teve uma devolutiva, quantas vezes ele foi sinalizado de que ele não estava. Muitas vezes ele não teve esse procedimento, ele não teve treinamento e simplesmente ele recebe a notícia que ele está sendo desligado. Isso, por si só, ele já é uma falta de coerência do próprio gestor, porque é o nosso papel fazer essa linha, né? Então, assim, sentar num ambiente individual, numa forma que realmente não exponha essa pessoa, que consiga levantar também os pontos favoráveis que aquela pessoa agregou, não usar desculpas, né? Ah, foi corte, foi algo que realmente a pessoa sabe que não é, porque já existiram desgastes anteriores, só faz piorar a situação. Então, se o gestor souber manusear isso, metade das ações trabalhistas ela cai por terra. Verdade. Porque, na realidade, é uma questão realmente de habilidade daquele espaço, é uma falta de coerência do que foi ensinado, do que foi cobrado, e a pessoa não consegue responder. Então, quando eu falo sobre a demissão humanizada, eu falo como a pessoa gostaria de ser olhada, né? Então, isso é muito importante, eu vejo. E esse ponto da preventiva, para não, né, trazer mais esse prejuízo para o condomínio, é fundamental. Total, porque assim, muitas vezes as pessoas demitem pelo WhatsApp, por e-mail, por ligação, né? Então, assim, traz uma forma de. É uma falta de cuidado. Aquele seu João, porteiro há 20 anos, ele não é só porteiro, ele é pai de alguém, ele tem uma família, ali é o meio de sustento dele. Então, assim, o gestor não pode. Ah, eu tenho 20 condomínios, eu não tenho como ser humano com todo mundo. Mas então, se você não sabe trabalhar com gente, você precisa reformular a sua gestão. Porque aí, ou então colocar alguém que consiga trabalhar nessa parte. Porque senão realmente fica difícil fazer a condução do problema. E um ponto, né? O sucesso de uma gestão, ela passa por treinamentos por esse alinhamento com a equipe, né? Isso é um ponto também que você trabalha muito lá em Salvador, né? Muito, muito. Eu faço questão, Paula, sempre de demonstrar a importância que a equipe tem em todos os processos. Eu estou lá monitorando os serviços, mas na hora que tira a foto, que a gente resolve um problema, não sou eu. Somos nós, né? Nós resolvemos o problema. Eu vejo isso você colocando, né? Então, assim, isso para eles é importante, porque às vezes o gestor, ele unifica. Quando tem um benefício, foi eu que resolvi. E quando tem um problema, foi a equipe que errou. Então, essa externalização ela é muito importante para que você tenha uma união, uma integração na sua equipe. E que seja de verdade. Eu sempre brinco, né? Na hora de brincar, eu brinco. Mas na hora de cobrar, a gente tem que cobrar também. E eles sabem o time. Quando você sabe fazer isso, eles entendem, não vira bagunça, né? Mas o que eu vejo é que, às vezes, os gestores eles não estão preparados para lidar com essa gestão. Eles não estão preparados, muitas vezes, com pessoas que querem crescer. E acham que o crescimento deles vai atingir, que vai tomar o lugar. Isso, na realidade, passa muito pelo conceito de liderança, né? Que é algo que eu também falo muito, né, na gestão. E essa questão do treinamento, você tem uma recomendação de quanto tempo que se faz? Ou começou a dar muito problema, já pega o pessoal de novo para dar essa reciclada? Eu sempre brinco que treinamento é a terapia ou remédio, né? Você toma na dose que você precisa, na hora que você vê que tem necessidade. Então, não existe um tempo
né? É claro que você precisa fazer de uma frequência, pelo menos porque o ciclo muda, as regras mudam, né? Os conceitos mudam, mas o recomendável é realmente que fosse feito sempre quando uma adaptação não desse certo. Mas de 1 em 1 ano, né? A equipe fica sempre qualificada. Eu acho que, assim, nós síndicos, a gente viaja muito para se qualificar. E aí não passa isso para a equipe. E não adianta, a gente está ali cheio de conhecimento e eles. Pois é. Né? Então, quando a gente volta de um evento dele, eu sempre sento com eles, eu passo o que é que eu aprendi. Porque é a forma que a gente tem que transportar. Isso também é um treinamento, né? Com certeza. E, Cris, o que você entende? Qual que é o seu olhar? O que o síndico pode fazer para melhorar o atendimento dos condôminos? Porque a gente tem notado que os condôminos têm ficado cada vez mais exigentes e atuantes também, principalmente pós-pandemia, né? O que você orienta para melhorar esse atendimento? Eu sempre digo, Paula, que assim, o conhecimento ele é libertador. Primeiro, ele precisa saber exatamente o que ele está fazendo ali. Cada condomínio é uma cultura, cada condomínio é uma realidade. Então, não adianta ele privar. Às vezes, quando ele não faz esse mapeamento, ele vai ter uma cobrança. E aí, dessa cobrança, ele vai dizer, não, os condôminos estão contra mim. Muitas vezes não, e muitas vezes é. Porque o conselho, muitas vezes, são feitos de síndicos que foram anteriores. E todos entram no conselho e vira aquela situação. E eles são bons críticos. Desastrosa, né? Então, assim, eu sempre digo que o síndico ele precisa estar à frente dos processos. Para que à frente dos processos ele consiga enxergar o condômino e o condomínio com qualidade. Eles são clientes. Eles não estão fazendo favor para você, nem você fazer um favor para ele. A gente está trabalhando. Mas, às vezes, essa diferenciação só acontece com conhecimento. Sim. Cris, para a gente já caminhando aqui, apesar que esse assunto é muito bom, falar sobre gestão de pessoas, de colaboradores, treinamento, e são ferramentas fundamentais para o síndico, né? Sim. Queria que você deixasse aqui para a gente, para o nosso público, que a maioria são síndicos, uma mensagem, até para eles mudarem um pouco a realidade no condomínio de cada um deles. Perfeito. O que eu coloco realmente é que nosso conhecimento ele precisa ser contínuo. E quando a gente trabalha com condomínio, a gente trabalha com pessoas. E pessoas só precisam de pessoas. Então, na hora que o gestor entender isso, que o gestor conseguir aliar os processos às pessoas, com certeza o sucesso vai ser garantido. E aí a gente vai correr aí para um nivelamento do mercado que cada vez mais está chegando. Cris, muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma delícia. Foram as orientações valiosas, eu tenho certeza que muita gente vai, se colocando em prática, vai conseguir ver a diferença no dia a dia. Perfeito, contem comigo, quando precisarem, estou à disposição. Lembrando que nós estamos também nas plataformas de podcast. Deixe nos comentários, você já fez uma implantação de sucesso em algum condomínio? Eu espero vocês, até a próxima!